tarde a todos. Agradecemos a presença dos universitários, acadêmicos da Faculdade de Economia e Administração da USP aqui em Ribeirão Preto. Iniciamos nesta tarde a terceira etapa da oficina em estágio visita, realizada pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal, em conjunto com o programa Câmara na Escola. Agradecemos a participação desde o dia 4 de junho, a participação dedicada de todos os alunos da Universidade USP Ribeirão. Agradecemos a presença e convidamos para compor a mesa de trabalho a professora doutora Cláudia Passador, especialista em gestão pública da USP, coordenadora do projeto de extensão Nexus, da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, da USP. Agradecemos o apoio do acadêmico Antônio do Vale, conselheiro gestor da Nexus. E também compomos a mesa agradecemos o senhor Ramon Frias, que nessa oficina realiza a função de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senhor Orlando Castellini, que atuará como vice-presidente da comissão, senhora Juliana Santos, que nesta tarde atuará como relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nesta oficina do programa Estágio Visita. Para nos apoiar, temos aqui a presença, agradecemos, Dr. Fernando, que é coordenador legislativo desta casa. Temos aqui o assessor jurídico, Dr. Paulo, do gabinete do vereador Isaac Antunes, doutora Patrícia e doutor Elcio, também ambos da coordenadoria legislativa desta casa. Agradecemos a imprensa da casa, a TV Câmara, e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida. Primeiramente, pediria para que ouçamos as palavras, os ensinamentos da professora doutora Cláudia Passador. Pediremos que ela falasse um pouco sobre a importância do plano diretor nas políticas públicas municipais. Professora. Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite do Edgar, da Escola do Parlamento, e agradecer também à Câmara Legislativa pela oportunidade, pela participação dos alunos da Nexus nessa experiência, que eu acredito que seja... Acho que é melhor eu falar dali, né? É, porque eu fico de costas com uma parte aqui. Tá? Ah, tá bom. Então, queria agradecer a iniciativa. Acredito que poucas pessoas, por incrível que pareça, dos quase 800 mil habitantes de Ribeirão Preto, se fosse feita uma pesquisa, em quantos desses 8 mil habitantes vieram até a Câmara Legislativa aqui de Ribeirão Preto, nós ficaríamos surpresos com a falta do conhecimento, inclusive fisicamente, do prédio, quanto mais das atividades que aqui são desenvolvidas, né? Então, essa proximidade entre os alunos da Universidade de São Paulo, da Nexus, que é um projeto de extensão da Câmara, que é um projeto de extensão da Faculdade de Contabilidade, Economia e Administração de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e, ao mesmo tempo,
graduandos, né, da unidade, faz com que se abram aí novas perspectivas, talvez novas lideranças, e uma outra postura em relação à gestão pública, que é uma questão que, ou é uma preocupação da Universidade de São Paulo, né? Então, também criar gestores para que sejam absorvidos dentro do setor público brasileiro, que carece tanto de uma mão de obra profissionalizada, né? No caso específico do plano diretor, né, de um município, né, ou no caso a gestão do próprio município e dessa relação do plano diretor com as políticas públicas, também verificamos, né, infelizmente ainda no Brasil, né, uma discussão ainda pouco incipiente. Depois da Constituição de 88, os municípios eles mudaram categoricamente, né, de lugar, passando a ser literalmente um ente federado, com a participação aí direto nos orçamentos e, ao mesmo tempo, assumindo responsabilidades, principalmente na área da saúde e da educação. E dentro desse panorama, nós falamos justamente desse papel de protagonismo que o município assume em relação ao que ele era no passado, né? Então, a relação entre a posição do que era o município a partir da Constituição de 88 muda radicalmente, porque ele assume essa responsabilidade direta em algumas áreas. E o que não aconteceu? Justamente o preparo desses municípios para que ele assuma esse papel com efetividade. Então, o quanto que dos municípios brasileiros, né, dos quase 6.000 municípios brasileiros, cresceu inclusive muito o número de municípios, né, depois da Constituição de 88, inclusive pela questão do repasse de recursos que vem diretamente para o município, vários bairros se emanciparam e viraram novos municípios. Então, assim, o quanto dos municípios brasileiros acabaram se preparando para essa nova responsabilidade. E, ao mesmo tempo, o quantos que conseguem pensar a longo prazo a questão da estrutura necessária para ter serviços com qualidade para esse cidadão. E, ao mesmo tempo, o quanto que esses prefeitos, né, organizaram, por exemplo, em relação a recursos humanos, cargos, salários, né, estrutura de secretarias, né, e assim também como os outros órgãos presentes nos municípios, também se adequaram a essa nova responsabilidade, né. Infelizmente, o que nós vemos é que poucos municípios caminharam nessa direção, e muitas vezes nós vemos os municípios crescendo sem qualquer conexão com um planejamento de longo prazo, com um plano diretor bem elaborado e coerente com as políticas públicas que são prioridades. Na prática, todo prefeito deveria ter muito claro, por exemplo, quais são as suas políticas prioritárias. E dentro dessas políticas prioritárias, qual é a relação com o plano diretor, que é, no fundo, as diretrizes para onde o município vai crescer, para onde o município vai investir, por exemplo, na sua vocação econômica, aonde o município vai se estruturar fisicamente para receber novos bairros. Quando a gente olha uma cidade, nem sempre a gente pensa dessa forma. Você fala assim, olha, eu tenho um novo empreendimento no bairro tal. Se eu não tenho um plano diretor bem elaborado, muitas vezes esse novo empreendimento de um novo bairro não está pensando na quantidade de escolas,
de um posto de saúde, da rede de abastecimento de água, de coleta de lixo, de esgoto, né, recolhimento de esgoto. E é isso que acaba originando, muitas vezes, o caos, né, que nós vemos ainda hoje, por exemplo, em relação ao saneamento nas cidades brasileiras. O Brasil ele tem tecnologia de ponta, por exemplo, em relação ao saneamento, né? Nós somos referência, o Brasil, em várias áreas da engenharia. A própria Universidade de São Paulo não tem justificativa técnica para o Brasil inteiro não ter saneamento básico, né? E, infelizmente, ainda a gente tem uma grande parcela de cidades brasileiras que não tem 100% de saneamento básico. E, ao mesmo tempo, convivendo com um desenvolvimento desenfreado, muitas vezes imobiliário, sem estar conjugado com essa rede de abastecimento também de água, né? Então, no caso, quando me perguntam, né, a importância do plano diretor, o plano diretor é como se fosse o meu plano de trabalho para os próximos anos do município, né? Pensando em várias frentes, nas questões sociais, nas questões ambientais, nas questões políticas, né, econômicas, né, para onde é que vai esse município? E as políticas públicas é justamente a forma que o Executivo tem de operacionalizar essas demandas ou direcionar a realização, por exemplo, dessa vocação econômica ou da resolução de problemas sociais ou ambientais. Então, quando você não tem nenhuma coisa nem outra dentro do município, nem de um lado, um plano diretor elaborado e que, ao mesmo tempo, seja cumprido, né? No Brasil, a gente tem esse problema também, né? Na maior parte das vezes, temos, por exemplo, a legislação ambiental. É uma das mais evoluídas do mundo. E, ao mesmo tempo, ela não é cumprida. Então, ter um plano diretor também não significa que realmente ele vá ser cumprido, né? Muitas vezes a gente sabe que sempre acaba, de alguma forma, uma área ou algum interesse econômico se sobrepondo à importância do desenvolvimento do todo, né? E, ao mesmo tempo, as políticas públicas acabam direcionando o que está sendo colocado por esse plano. Então, é através das políticas públicas que eu vou conseguir, por exemplo, abrir novas frentes para novos bairros ou para novos investimentos, para, por exemplo, atração de investimento econômico, de novas empresas, de aumento de arrecadação. Então, está tudo interligado em como a cidade é pensada, né? Mas, infelizmente, ainda a gente vê, de um lado, né, muitas vezes, os municípios brasileiros que não estão preparados para essa grande responsabilidade de ser protagonista e ser o grande interlocutor aí por um serviço de qualidade, muitas vezes, em algumas áreas. E, do outro lado, também, muitas vezes, cidades que ainda não se prepararam em termos de planejamento estratégico aí para a execução dessas políticas, né? Deveria ter um teste para prefeito eleito, por exemplo, igual tem na OAB, né? Seria bem interessante, porque se você perguntasse para ele, né, então, assim, qual que é, dentro da sua gestão, as prioridades dentro do plano diretor das políticas que vão ser implementadas nos próximos 4 anos, eu tenho certeza que boa parte dos prefeitos eleitos, infelizmente, não vão entender nem a minha pergunta, né? Então, essas discussões, eu acho que elas são importantes, para justamente ter um público crítico para exigir e, ao mesmo tempo, né, formular aí novas propostas, participação, novas lideranças que possam aparecer. Ao mesmo tempo, também, que nós também possamos formar quadros para que essa gestão seja mais também efetiva. Ou seja, que com pouco recurso dentro do orçamento, isso consiga se transformar em serviços de qualidade de fato,
né, independente do bairro, independente do poder aquisitivo, mas que a gente tenha um processo, né, de qualidade, tanto na prestação de serviço, quanto também na transparência, na participação desse munícipe como um todo. E também, claro, na cidade de Ribeirão Preto. Tá bom? É isso. Professora Cláudia, muito obrigado. Com certeza, com esse conhecimento trazido, tanto os alunos que participam desse programa, Estágio Visita, como aqueles que nos assistem pela TV Câmara Ribeirão e seus canais Facebook e YouTube, têm agora a possibilidade de conhecer um pouco mais dos impactos do plano diretor nas políticas públicas, né? E como a gestão pública, ela precisa exatamente desse planejamento, né? E sendo o plano diretor, conforme a sua explicação, um planejamento de organização mesmo de toda a administração pública, que tem impactos na sociedade, então, com certeza, a administração, ela realmente precisa priorizar o planejamento e colocar em prática, né, aquilo que é legislado, né, porque não basta existir a lei se a lei não for aplicada no dia a dia das pessoas, né? Então, muito obrigado, professora. Nós ficamos muito contentes de ter uma especialista no tema da gestão pública aqui coordenando o nosso trabalho hoje, porque a partir do momento que surgir alguma dúvida, com certeza nós teremos a quem recorrer, tá? Muito obrigado novamente. E eu chamo neste momento o coordenador legislativo da Câmara Municipal, Dr. Fernando Ramos, para que possa dar o pontapé inicial aqui nos trabalhos da oficina e, na sequência, ele passará a presidência, então, do trabalho para o senhor Ramon Frias. Dr. Fernando, por favor. Boa tarde a todos. Muita alegria ver toda essa turma animada para discutir um assunto tão complexo quanto o plano diretor. Agradecer à professora doutora Cláudia, é uma honra tê-la aqui na Câmara. Nos recebeu muito bem lá nos eventos no Supera, inclusive. Fiquei impressionado com a qualidade das discussões, dos projetos realizados e, sinceramente, muito feliz em verificar que vários alunos apresentaram naquela ocasião, e hoje também com a demanda que a gente verificou aqui, muitas ideias para melhorar a gestão pública do nosso município. Temos muitos entraves, né, como a doutora mesmo mencionou, envolvendo questões técnicas e dificuldades quanto à elaboração do plano diretor, que é um assunto que mesmo a gente aqui trabalhando diariamente no processo legislativo, ao aprofundar a matéria, verificamos que não é uma coisa muito simples de lidar, né? Isso envolve a expansão e o desenvolvimento do município para os próximos 10 anos. É muito delicado você fazer uma projeção, né? E tem as questões legais envolvendo, as questões de simetria entre a Constituição, que aí é o caso que a gente vai simular uma reunião da Comissão de Justiça e, posteriormente, a discussão em plenário. Gostaria de agradecer também a presença da equipe técnica, o Dr. Elcio, que é o nosso chefe aqui do setor de plenário, o Dr. Paulo, que é o assessor direto do presidente da CCJ, Isaac Antunes, a doutora Patrícia, a Flávia, a doutora Flávia, o doutor Edgar, todos muito ligados aqui e atentos ao trâmite legislativo, dedicados, né? Até menciono sempre no setor que cada dia aqui na Câmara é uma motivação trabalhar com eles. A gente fica muito motivado porque as discussões elas são bem acaloradas em cada projeto. E essa questão de constitucionalidade e legalidade, ela sempre é debatida. Diariamente temos divergências aqui e opiniões quanto a posicionamentos jurídicos da Casa, e até por conta isso ocorre efetivamente junto aos tribunais
do Estado, né? Nem os embargadores em si, quando do julgamento de algumas ações envolvendo a legalidade e constitucionalidade dos projetos que eles têm algo definido. Um exemplo claro, uma lei que um projeto de lei que em 2012 era julgado inconstitucional, que regulamenta tempo de espera nas filas dos supermercados. Até então, em 2012, por exemplo, o Tribunal de Justiça entendia que a matéria era competência da União. E, posteriormente, eles mudaram o entendimento e falaram que é interesse local, razão pela qual o município pode legislar para regulamentar essas questões. Então, a gente tem uma certa... A CCJ tem sido muito cautelosa para avaliar esses projetos, até para evitar desgaste no município de ações diretas, derrubando projetos. Porque, imagina, você movimenta uma máquina pública durante meses e aquele projeto vai por água abaixo. E o plano diretor não é diferente. Porque qualquer emenda grosseira que fosse efetivada aqui na casa, ela seria passível de uma discussão de constitucionalidade, via ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, o tribunal poderia derrubar a matéria discutida durante mais de 100 dias na casa. Foi o trâmite de 3 etapas de 45 dias, igual eu expliquei naquele dia na sala de comissões para vocês. E sem contar também o trâmite que ocorreu no Poder Executivo, nas audiências públicas que ali ocorreram, né? Bom, na Câmara a gente tem uma forma de lidar com as sessões plenárias, que é a forma que a gente tem que respeitar o regimento interno da Câmara para que as sessões tenham validade, não tenham discussões sobre a questão de legalidade do trâmite ocorrido aqui. Mas o nosso tempo aqui ele é bem escasso, nós temos uma limitação temporal e talvez tenhamos que resumir. O Dr. Edgar fez uma breve compilação de como serão os trabalhos, a simulação aqui na oficina, mas eu quero falar rapidamente como que ocorre a ligação entre as comissões permanentes e posteriormente o encaminhamento ao plenário. Sinteticamente, para vocês entenderem. Primeiro passo, as comissões permanentes da casa, elas têm que concluir acerca dos pareceres de cada matéria. Então, para vir a matéria para o plenário, com exceção de quando a matéria está com prazo vencido regimental, ou em caso de urgência especial, que eu explico isso em ocasiões oportunas, a matéria não pode vir a plenário sem parecer da Comissão de Justiça. O que significa que, primeiro ponto, a Comissão de Justiça se reúne, até mesmo às vésperas das sessões, e o relator, designado pela presidência, exara um parecer acerca da matéria. Esse parecer ele pode ou não ser encaminhado pelos demais membros. O que vale em uma casa legislativa é a democracia, o voto democrático. Em sendo acompanhado pela maioria, se o parecer for favorável, ok. A matéria vai à plenária para deliberação dos 27 vereadores. Caso contrário, com base no artigo 72 do Regimento Interno, isso foi atualizado, antigamente não era assim, o parecer da Comissão de Justiça ele é terminativo, ou seja, se o relator e a comissão entender pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto, automaticamente o projeto é arquivado, abrindo-se prazo para o autor da matéria entrar com um recurso. Esse recurso tem que ser assinado pela maioria dos vereadores. Em sendo assinado, o plenário vai decidir, a soberania máxima da Câmara, que é o plenário, decidirá se o recurso ele vai ser acolhido ou não. Pois bem, como que a gente vai dividir o trabalho, até por indicação do nosso diretor-presidente da escola. Primeiro ponto, o plano diretor. Feito, exarado o parecer, encaminhado pelos membros, tanto do projeto principal quanto das emendas, com um parecer favorável, ele vem a plenário. No plenário, que seria o momento de discussão de mérito, diferentemente da CCJ. Na Comissão de Justiça, as discussões, às vezes, entram em questões de mérito, mas muitas vezes a gente tem que ser enfrentada, na verdade, as discussões envolvendo a legalidade e constitucionalidade dos projetos. Então, na maioria das vezes, as reuniões da CCJ estão presentes os vereadores da assessorias de gabinete, como o vereador Isaac tem o doutor Paulo, carinhosamente chamado por nós aqui de Paulinho,
muitas discussões acaloradas ocorrem na CCJ. Uns entendem que tal artigo é inconstitucional ou tal artigo deveria ser efetivamente efetuada uma emenda supressiva para retirar, ou em alguns pontos discutem se o projeto pode ser salvo ou não. Em outros casos verificam que o projeto realmente é inconstitucional e dão um parecer terminativo. E nesse caso do plano diretor, o que efetivamente ocorreu na casa, é que algumas das emendas apresentadas nem vieram a plenário, por conta do parecer contrário da Comissão de Justiça. Não recordo efetivamente quantos, você lembra, Paulinho? 3 emendas tiveram parecer contrário da CCJ, e não veio a discussão, não chegou ao plenário para que os vereadores apreciassem. Porque não faz sentido você discutir o mérito de algo que não irá prosperar legalmente sob o prisma da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do município, né, que são as leis que ditam as regras e os princípios que norteiam as normas locais e também do país todo, né? Pois bem, efetuado a discussão dos pareceres, parecer favorável, quais são o parecer contrário, vem a plenário em primeira discussão. O projeto de lei complementar, diferentemente de um projeto de lei ordinária, ele tem 2 discussões. É isso que diferencia, em síntese, uma matéria legislativa, que é uma propositura legislativa, que é o projeto de lei complementar, e o projeto de lei ordinária. Essa matéria, pela complexidade, por definição e lei, é o projeto de lei complementar. Então, como que é efetuada a discussão? Depois de conclusa a matéria na Comissão de Justiça, nas comissões permanentes, vem a plenário com a distribuição da pauta da sessão ordinária ou da extraordinária, se for marcada a extraordinária, com 24 horas de antecedência. O que significa que tem que ter uma publicação prévia, com base no princípio da publicidade e transparência, de todo esse material. Esse acervo é disponível na internet, automaticamente os vereadores têm acesso sabendo o que vão discutir na sessão ordinária. Então a Patrícia até precisou se ausentar aqui do plenário, que ela já está no horário limite para efetuar a divulgação da pauta da sessão ordinária de amanhã, que ela teria até às 6 da tarde. Como já foi preparada e organizada, a pauta será distribuída amanhã, a pauta de amanhã daqui a pouquinho, junto ao site da Câmara, a qual vocês podem pesquisar. Veio para a plenária em primeira discussão. Discute-se a matéria, o plenário vai deliberar a matéria em primeira discussão, e aí tem as figuras regimentais, né? Porque o vereador, o presidente, menciona da seguinte forma: efetua a leitura do projeto na íntegra, aí ele fala do seguinte: a matéria está em discussão, não havendo vereadores para discutir, está em votação. Se eventualmente algum vereador chamar a discussão do projeto, pelo tipo de matéria, cada vereador terá 30 minutos para explanar sobre a matéria principal. Se nenhum vereador chamar para discussão o projeto, eles podem encaminhar. O encaminhamento diferencia da discussão, porque na discussão cabe a parte. No encaminhamento não cabe a parte de forma regimental. Fazendo uma explanação bem breve, porque muitas pessoas me questionam isso. Eu não entendo qual que é a diferença de um para o outro. Enfim, é uma coisa que tende a agregar nos próximos encaminhamentos. Feita essa discussão, ou terminada a discussão, terminado o encaminhamento, os vereadores vão deliberar a matéria em primeira discussão. Aprovada, nesse caso do plano diretor, qual que é o quórum para deliberação? 2/3 dos vereadores. Significa 18 vereadores para aprovar. A maioria das matérias exige a maioria absoluta dos vereadores da casa, que são 14 votos. Nesse caso, 2/3, a matéria com 2/3 ela é aprovada em primeira discussão. Em seguida, deliberam-se as emendas. Eu não sei se a gente vai ter tempo para tratar isso de forma efetiva. Discute-se emenda por emenda, e o regimento permite que emendas com o mesmo tema sejam votadas englobadamente. Então, eles fazem uma votação simbólica das emendas de número 5 a 10, por exemplo, que são emendas que tratam do mesmo tema. Eles podem deliberar essa matéria conjuntamente, se o plenário, na sua soberania, assim aprovar. Automaticamente, eles votam englobado e não precisa necessariamente ficar discutindo emenda por emenda. Eles encaminham de forma englobada e a resultante da emenda das aprovações das emendas gerará a chamada da segunda discussão em nova redação.
Na segunda discussão do projeto de lei complementar e nova redação, no caso, se for aprovadas as emendas, ele vai gerar uma nova redação ao projeto, que é a primeira discussão com a compilação das emendas, que vai gerar a nova redação. Uma emenda modificativa que altera um inciso, ele tem que estar inserido na segunda discussão já com essa adequação, até para o plenário também avalizar. No nosso caso aqui, inclusive, a gente precisa avaliar algumas questões regimentais. Em segunda discussão do projeto, só cabem emendas supressivas. Não cabem emendas aditivas, modificativas ao projeto. Você só pode suprimir alguns artigos na ocasião da segunda discussão. Terminada a votação da primeira e de todas as emendas, em outra sessão ordinária ou extraordinária, a critério da presidência, teriam a segunda discussão do projeto de lei. Na segunda discussão, votada a segunda discussão do projeto, concluída a votação com os mesmos critérios regimentais como da primeira e das emendas, aí o presidente tem 15 dias para emitir o autógrafo para análise pelo prefeito municipal, para sanção ou veto do projeto de lei em comento. Bom, vocês perceberam que tem toda uma complexidade, uma questão temporal envolvida, que seria impossível a gente simular isso de forma pontual. Então, o que o Edgar sugeriu aqui no roteiro, né? Que a gente faríamos uma discussão entre Comissão de Justiça, um misto entre Comissão de Justiça e em seguida o plenário. Porque se simulássemos uma Comissão de Justiça, seriam 5 membros responsáveis. Muitas vezes os vereadores ficam sabendo pelas assessorias sobre o encaminhamento que ocorreu na CCJ. Posteriormente vai a plenário para deliberação. Aí todos os vereadores utilizariam o plenário para fazer encaminhamentos. O roteiro que ele sugeriu foi o seguinte: o presidente da CCJ nomeia o relator em 1 minuto. Né? Essa designação de relatoria vai permitir com que o relator emita o parecer, e o parecer pode ser oral, nesse caso pode ser oral, né? Porque regimentalmente teríamos que apresentar um parecer totalmente escrito mesmo. E vai explanar na relatoria, ele mencionou aqui, por 5 minutos, das emendas 15, 24 a 33 e 40. Foram as sugestões encaminhadas por vocês. Isso, por bloco, até por questão de prazo, né, que já avançamos bastante. Os membros da CCJ da tribuna encaminham sobre o parecer, 3 minutos cada. Tecnicamente falando, quando a gente discute na CCJ, a gente está discutindo a constitucionalidade e legalidade do projeto. Tem muita confusão aqui na casa, que o pessoal tenta entrar no mérito do projeto na discussão, ou algum munícipe. O pessoal não entende, nem sabe o que é legalidade de inconstitucionalidade. Eles vão lá na CCJ e... eu sou contrário ao assunto X. Mas o vereador não. Ou eu sou favorável ao assunto Y. Todo mundo pode ser favorável a uma matéria interessante. Mas a gente tem que pensar que não adianta querer enganar a população e dar um parecer favorável a algo que sabemos que vai ser derrubado futuramente. A gente tem que pensar na eficiência. No artigo 37 da Constituição, a gente tem os artigos, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Principalmente da eficiência. Então, esse princípio da eficiência ele tem que ser colocado em prática, não apenas na teoria. E a CCJ, já mencionou que tem que se preocupar, que muitas vezes ela tem dado pareceres contrários a matérias em que a população critica. Mas essa crítica ela é quanto ao mérito, e não quanto à constitucionalidade do projeto. Então, por que estou fazendo esse parênteses? Porque muitos encaminhamentos aqui, eu creio que devem entrar no mérito, por exemplo, da questão da Zona Leste, né? Embora a gente pode aprofundar a questão de legalidade e constitucionalidade desse tema envolvendo. Em seguida, a Comissão de Justiça vota acerca do parecer, né? No caso, encaminha ou não favoravelmente a relatora, o relator designado. E na menção aqui ele falou fez uma menção de uma votação simbólica. A votação simbólica seria a explanação da sessão ordinária, que abre-se o prazo para os vereadores encaminharem efetivamente e deliberar sobre a matéria. Lembrando que teria que votar primeiro o plano diretor para depois votar as emendas. Não faz sentido votar a emenda de algo que a gente não sabe se vai ser aprovado ou não, né? Suponhamos que a emenda seja aprovada, o que adianta posteriormente negarem o projeto? Então,
aprova-se o projeto para depois deliberar se vai emendar efetivamente o projeto. Vota-se o plano diretor para em seguida votar as emendas desse plano diretor. Ver o que efetivamente vai alterar daquilo que foi aprovado. Até uma questão lógica, né? A lei é bem clara quanto a isso, mas muita gente também tem uma confusão dessa questão lógica. Desculpem, então, o explanar aqui de muitos assuntos, né? A gente for deliberar, eu até convido vocês, né, possivelmente participar de uma discussão na sessão ordinária, de uma pauta complexa, que a gente pode destrinchar questões regimentais, vocês perceberem as limitações do exercício da vereança. Há uma limitação enorme, muita gente não tem conhecimento disso, mas a gente está aqui à disposição, na condição de técnicos do processo legislativo, está explanando a quem vem eventualmente questionar. Antes de abrir a palavra ao presidente, né, designado, quero saber se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Não? Você tem que, nesse caso, você aperta e segura, diferente daqui do plenário, esse aperta, ele automaticamente funciona. Esse daí tem que... Está funcionando. Perfeito. Bom, pode, aí você não precisa segurar, aí você pode manter. A minha pergunta é a seguinte, quando, no caso, eu dar a abertura e passar a palavra para a relatora, ela vai explanar sobre a emenda, vai ser uma no caso, depois a outra, uma por vez, né? E tem, no caso, a englobada. E após ela explanar, nós, no caso aqui, a mesa dá o parecer, se está de acordo ou não. Se a gente tivesse se simulássemos uma reunião da Comissão de Justiça, essa mesa seria a composição da CCJ, não seria a mesa diretora da Casa. Mas em seguida, como vai abrir para os vereadores, simbolicamente, apreciarem a matéria quanto ao mérito, após a Comissão de Justiça, deliberariam poderiam encaminhar sobre o mérito. Eu não sei como vocês querem proceder, mas na prática, cada vereador da CCJ acompanha ou não o relator. Neste caso, nada impede do presidente encaminhar para a relatoria todas as emendas, e ela automaticamente exara o parecer sobre cada uma delas, e os membros da CCJ, aí tem que ver, inclusive por questão de didática, se vocês querem abrir para acompanhamento do parecer da comissão a todos. Edgar, por favor. Gente, só colocaria o seguinte, o pessoal da coordenação me solicitou que colocasse o formato aqui dessa oficina, uma questão meio híbrida, né? Como assim? A gente, claro, já tivemos lá o contato com a Comissão de Justiça no dia 7, nós tivemos lá, né? Na Comissão de Justiça. Então, hoje, na verdade, nós vamos fazer um mecanismo meio misto, né? Que seria a questão de dar uma analisada também, claro, na questão da constitucionalidade, mas nada impede que no encaminhamento aqui, que possa abordar de uma forma a questão do mérito também. Até porque essa oficina, ela não tem um rigor muito grande, sistematizado, relacionado ao regimento interno, exatamente pela questão do tempo. Então, nós estamos fazendo uma sessão, como o doutor Fernando falou, que está juntando duas etapas numa só, né? Então, a Comissão de Justiça, que seria para tratar mais de questões jurídicas mesmo do projeto, e também as comissões temáticas, a gente está acabando trazendo para dentro aqui a discussão de mérito. Então, essa comissão vai ser uma comissão meio que mista, né? De discutir mérito também, e o papel dos vereadores, no qual vocês representam a função, que vão fazer encaminhamento favorável ou contra o parecer. Esse parecer, então, não se prende só à questão jurídica propriamente dita, de constitucionalidade e legalidade, mas ela também aborda a questão de mérito. Eu acho que, assim, o presidente, acho que nesse momento pode... Não vejo óbvio mesmo, eu ressaltei mesmo essa tramitação de forma genérica, expliquei como acontece, até para vocês não ficarem engessados e achar que a oficina, da forma com que ela está sendo conduzida, é o espelho real da sessão ordinária da Câmara. Tem todo um trâmite, uma burocracia a ser cumprida, e no caso aqui, por questões didáticas, até por eficiência na gestão aqui da oficina, iremos conduzir dessa forma.
ressaltando que não é a forma correta, mas vai ser a forma didática para a condução. Faremos uma reunião mista, então, entre a Comissão de Justiça e, no momento da discussão, tanto o presidente da Comissão de Justiça quanto o presidente da Casa serão os mesmos. É isso? Perfeito, então. Qual que é o seu nome mesmo? Perdão? Ramon. Então, você vai presidir primeiro a Comissão de Justiça. Pela lógica que o Dr. Edgar passou, em seguida nomeia-se um relator, e o relator vai exarar parecer. Aí, no caso, eu não vejo problema em também entrar no mérito, embora o parecer ele teria que ser embasado só em questões técnicas, mas ninguém aqui é também advogado, já pode entrar na questão de mérito por questões didáticas. E aí os membros da CCJ, abre-se a todos os vereadores, que é uma exceção, para eles tratarem e discutirem sobre o parecer da relatora, certo? Então tá ok. Aí é uma votação simbólica, né? Lembrando que para votar o projeto, para votar as emendas efetivamente, teria que deliberar primeiro o projeto, isso na prática. Mas como selecionamos as emendas pontualmente, vez que elas tratam de assuntos bem polêmicos, a gente vai debater sobre essas emendas até para um crescimento intelectual aqui de todos, incluindo a todos aqui da Câmara, que com certeza temos a aprender com vocês. Boa sorte a todos, estamos à disposição aqui na casa, pela Coordenadoria Legislativa. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida sobre a condução. Não? Perfeito. Ramon. Boa tarde a todos, senhoras e senhores aqui presentes nessa casa. Bom, hoje iremos votar as emendas do projeto de lei complementar 68 de 2017, que consta a revisão do plano diretor. Serão votadas as emendas 15, englobada a emenda 24 a 33 e a emenda 40. Bom, eu passo a palavra para a relatora Juliana, para que ela faça a apresentação dessas emendas para a gente, uma a uma. Vai lá na tela. Boa tarde. Eu vou começar pela emenda 15. Então, a emenda 15, ela modifica no artigo 53 os incisos 5 e 8, ressaltando a preservação dos bairros estritamente residenciais já implementados na cidade, estudos técnicos para a possibilidade de construção de outro aeroporto, e essas mudanças com a possibilidade de consulta da população. E acrescenta ao parágrafo 3º que o uso e ocupação do solo na área de entorno do aeroporto Leite Lopes deverá respeitar também o plano de zoneamento de ruídos do aeródromo definido pelo Departamento Aeroviário de São Paulo. Meu parecer à emenda em questão é favorável, visto que são acréscimos que mostram a preocupação com aspectos importantes para a população, como a preservação dos bairros residenciais, e que passaram despercebidos na redação inicial do plano diretor. Bom, agora vou abrir para quem quiser discutir, os vereadores quiserem discutir, está aberta a discussão. Tem alguém que queira dar um parecer? Por favor. Primeiramente, boa tarde a todos, os presentes, senhores vereadores. Meu parecer é contrário, ok? Por conta de algumas questões técnicas não ligadas à jurisdição. Primeiramente, existe uma certa incongruência no próprio texto, de uma delas que se refere à preservação dos bairros, esses bairros supostamente plenamente residenciais. Esses bairros totalmente residenciais, apesar de beneficiarem os moradores em relação a ruídos, eles acabam limitando questões relacionadas à mobilidade urbana. Por quê?
Zonas estritas, só comerciais, só industriais, só residenciais, levam a maior tempo de deslocamento dos moradores da cidade, o que pode vir a provocar, lógico, somando-se a diversos bairros, um excesso de movimentação dos moradores, mas um estresse maior das nossas vias e do sistema público de transporte. Se nós realmente quisermos planejar Ribeirão Preto, nós temos que fomentar economias locais dentro desses bairros, para que a população tenha que deslocar por menos tempo. Então, focalizar núcleos de desenvolvimento em regiões já desenvolvidas, ou mesmo deixar que algumas regiões que têm potencial de desenvolvimento não sejam afetadas por isso, simplesmente para tentar preservar esses locais extremamente residenciais, pode acabar sendo um tiro no pé da própria cidade. Nós temos que pensar também que esses núcleos de desenvolvimento potenciais são, sim, benéficos. E se trabalharmos, lógico, ouvindo a população, que é a maior interessada nisso, pode gerar empregos próximos aos locais de moradia, reduzir as distâncias de deslocamento. Em relação ao aeroporto Leite Lopes, ele se encontra numa região já complicada, que acabou sendo conturbada pelo desenvolvimento urbano, que prejudica os moradores locais, e uma expansão ali posta, levando em consideração também alguns relatórios da própria Aeronáutica e do Departamento Aeroviário de São Paulo, necessitaria de modificações em relação aos equipamentos colocados para aproximação de aeronaves maiores. E esses equipamentos, somados à nova pista e modificações no terminal, necessitariam de uma série de desapropriações no local. Pode ser também um movimento um tanto estressante para a população naquela região. E acaba sendo também um pouco inverossímil dizer que o aeroporto vai desenvolver aquela região. Apesar de empregar, sim, pessoas na sua operação ordinária, a maioria do uso do aeroporto, as pessoas que fazem uso ali, são para deslocamentos de maior distância. Então, a pessoa que vai estar ali trabalhando diariamente no aeroporto, muitas vezes não parte daqueles bairros, e sim de outros. Novamente, estressando as vias do sistema de transporte público e levando as distâncias de rodagem. Além disso, você acaba prejudicando populações próximas, que habitam aquela localidade muito antes do próprio aeroporto, por uma necessidade de expansão que pode ser suprimida com a construção e expansão em outra localidade, muitas vezes muito mais benéfica, como a zona sul da cidade. Então, você beneficiar aquelas... mais um minuto? Tá. Você beneficiar outras regiões também com esse desenvolvimento é importante. Muitas vezes distribuir essa malha de infraestrutura vai fazer com que outras localidades também possam contar com isso. Novamente, então, aparecerá contrário à expansão do Leite Lopes no local onde que se encontra, e também é contrário à preservação estrita desses bairros residenciais, levando em consideração outras questões modernas de caminhabilidade, mobilidade urbana, que devem ser consideradas quando se faz, novamente, uma emenda para o plano diretor. Obrigado. Bom, mais alguém quer dar um parecer? Bom, o vereador Matheus vai dar o parecer dele. 3 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu parecer é favorável à emenda, porque, tratando primeiramente do aeroporto, a redação não me parece que comenta nada sobre expansão na região, né? Mas sim sobre uma maior regularização em termos deixa eu ler para os senhores qual que é a lei. Plano de zoneamento de ruídos definido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, né? Então, em relação ao aeroporto, meu parecer é favorável, assim como a manutenção das áreas residenciais, justamente porque causaria um certo estresse na população já residente nessas áreas em ser deslocada ou em ter esse tipo de modificação.
é possível você pensar em maior mobilidade urbana através de uma série de outras reformas em Ribeirão Preto, né? Não acho que seja necessário esse tipo de modificação. Então, meu parecer é favorável. Bom, mais alguém gostaria de subir à tribuna? Vereador Tiago, 3 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com todos vocês nessa oficina para simular essa simulação de gestão pública, de governança, juntamente com a mesa diretora, presidida pelo vereador Ramon Frias e pela deladora Juliana Santos e pelo vereador Orlando Vinícius. Bom, com relação à emenda número 15, que visa modificar o artigo 53, incisos 5, 8 e parágrafo 3, eu, assim como o vereador Luiz Inácio, sou contra o parecer, porque ele é contraditório, né? O parecer com relação à mudança no artigo 5, no artigo 5º, busca estritamente a preservação dos bairros residenciais, o que implica, o que é contraditório, porque anteriormente ele busca a urbanização e a preservação da mobilidade urbana, sendo que a preservação desses bairros residenciais vão de encontro à mobilidade urbana. Sendo assim, dificulta a movimentação entre os cidadãos e também a comercialização e a economia do local. Então, em questão do artigo 5º, eu sou contrário. No entanto, em questão ao parágrafo 3º, em que ele muda a proteção, ele fala que deve permanecer o plano básico de proteção aeródromo, definido pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, o que é um termo mais técnico, que é algo que deve prevalecer nas emendas e no projeto como um todo, favorecendo assim o projeto como um aspecto mais técnico. Porém, como um todo, a essa emenda 15, eu sou contrário e peço a todos que sejam também. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Gostaria de abrir para, se alguém tem mais alguma coisa a levantar. Não? Bom, gostaria de abrir para o vice-presidente daqui da mesa dar o seu parecer referente, se ele está de acordo ou não com a relatora. Boa tarde a todos. Queria agradecer a vossas excelências por estarem aqui e discutir um plano tão importante para a cidade de Ribeirão Preto, por toda a equipe e pela oportunidade. O parecer que eu tenho a fornecê-los é contrário, pois o artigo 5 diz para preservar e estimular a característica do uso misto de estrutura urbana existente. E, ao meu ver, o aeroporto poderia ter um desenvolvimento muito maior sem que aquelas áreas urbanas que existem ali, que muitas foram tomadas ilegalmente,
ocupações ilegais, construções inadequadas, sem qualquer tipo de fiscalização. Isso impede o desenvolvimento econômico de Ribeirão Preto, que seria muito mais aproveitado se não tivesse essas áreas de ocupação ilegal. Então, o parecer é contrário, principalmente por querer um maior desenvolvimento econômico do aeroporto, que poderia trazer construções muito mais desenvolvidas do que simples residências. E esse é o meu parecer, contrário. Muito obrigado. Obrigado, vereador Orlando. Peço a palavra, presidência. Eu aqui. Quem? O Matheus. Ah, tá. Ah, ok. Como não tem mais nenhum parecer, vamos em votação a emenda 15. Presidente, solicitaria que Vossa Excelência exarasse seu parecer também, para a gente ter o parecer da comissão, que por enquanto está um parecer favorável da relatora, doutora Juliana, e um parecer contrário do vice-presidente, doutor Orlando, né? Então pediria ao presidente, doutor Ramon, que exarasse seu parecer, por favor. Bom, em vista do que foi apresentado aqui, o meu parecer é a favor, tá? Eu acredito sim que tudo está dentro dos conformes nessa emenda, seja tecnicamente e também pelo próprio mérito dessa emenda. Então, o meu parecer é favorável. Pela ordem, senhor. Queria ressaltar ainda que a existência e a permanência desses bairros residenciais, além de prejudicar a mobilidade urbana, também prejudica o índice de criminalidade nesses bairros, porque as economias e o comércio local inibem um pouco desse índice de criminalidade nesses bairros residenciais. Pela ordem, presidência, eu gostaria da palavra um minutinho. Só um minuto, vereador. Gostaria de abrir para votação primeiro, aí você dá o seu parecer. É que eu ia lembrar os vereadores aqui dessa casa do déficit habitacional de Ribeirão Preto. Os senhores propõem que isso até se agrave ao retirar... Ninguém nunca falou isso, vereador. Ninguém nunca falou isso. Não, mas a proposta é que se agrave, porque vocês estão querendo retirar uma zona exclusivamente residencial para outros propósitos. Ninguém falou em demolir casa gostaria de de saber aqui, o que te embasa. Quem está em favor do interesse imobiliário aqui é o senhor. Quer preservar a área extremamente residencial, não se preocupe com o desenvolvimento local. Se você me acusa sem nenhuma prova, da mesma forma que o senhor fez com o meu discurso. Além do que isso daí promove a especulação imobiliária. Presidente, pela ordem. Peço que os senhores não atuem de forma leviana nessa casa. O vereador Tiago citou aqui um possível aumento dos índices de violência urbana, caso seja mantido esses bairros estritamente residenciais, né? Eu queria saber quais fatos comprovam esse seu posicionamento, quais estudos que comprovem que um bairro estritamente residencial aumenta os índices de criminalidade, ou seja, colocar um comércio, colocar uma indústria, amenize isso. Por favor, por ordem. Vamos votar primeiro a emenda, aí eu abro 1 minuto para cada um a discussão. Tá certo. Tá bom. Em votação a emenda 15, chamada. Aqueles que são a favor, levante a mão, e aqueles que são contra, mantenha como estão.
Só um parênteses, presidente, se Vossa Excelência permitir. Na prática, igual eu disse, a emenda, ao exarar parecer, ela é a CCJ que tem essa competência, né? A gente abriu um parênteses aqui para discussão, um misto entre plenário e parecer para adiantar. Suponhamos que só os 3 fossem membros da Comissão de Justiça. Automaticamente a emenda iria a plenário para votação, porque foi 2 favoráveis com um contrário aqui, né? Então a emenda ela prosperaria para a deliberação do plenário por conta da votação da maioria dos membros da CCJ. Em seguida que o plenário aprovaria ou não o mérito da emenda. Neste caso a gente fez um misto, né? Discutiu o mérito e a constitucionalidade englobadamente e o pessoal se manifestou. Uma diferença, ele pediu para levantar a mão até para simbolizar a votação nominal, para a gente reconhecer quem efetivamente. Temos 2 tipos de votação, a simbólica e a nominal. A simbólica, ela, em tese, é manifestada àqueles que são contrários. Por exemplo, aqueles que desejarem aprovar permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. A gente coloca em ata a votação simbólica, na sessão, na prática, daqueles que contrariamente se manifestaram. Votação simbólica, cédula ou painel digital. Como não é impossível a gente colocar o painel, a gente pediu para levantar a mão para identificar quais os vereadores eram favoráveis ou não. E a gente teria um resumo, poderíamos simular com as cédulas respectivas e fazer essa contabilização. Detalhe, a gente vai entender o quórum como 2/3 aqui no caso, tá? A gente está discutindo o mérito, como levou ao plenário é o mérito. 2/3 de quanto presente? 16? 16. Então está rejeitada, não teve o número, nem da maioria absoluta teve no caso, né? Então, rejeitada a emenda, tanto no plenário, a seguir vocês passam a discussão para a próxima emenda, ok? Dúvidas? Lembrando também que após abre-se discussão, encerra essa discussão, porque a discussão cabe à parte. Muita gente está pela ordem, presidente, muita gente fala isso, eu vi falando isso. Pela ordem, o que significa pela ordem? Eu estou levantando questão de ordem, questão regimental. Muita gente fala pela ordem, mas trata a questão de mérito. É um detalhe em plenário que pode ocorrer, né? Agora, quando você quer pedir uma parte, vereador, concede uma parte, o vereador vai abrir o tempo dele, conceder parte do tempo dele para o orador. Qual que é a diferença de um caso ou outro? A questão de ordem é o presidente que concede ou não, o presidente da casa. No caso do à parte, é o orador que permite o uso do tempo ou não. Tem uma confusão na casa até hoje sobre isso, mas eu abri esse parênteses que eu vi muita gente, pela ordem, mas eu sou favorável. Quer dizer, não é questão de ordem isso. Questão de ordem se estivesse descumprindo algum ponto regimental na tramitação, certo? Beleza? Presidente, eu só ia sugerir como essa primeira votação, só para a gente ficar registrado aqui, se o senhor autorizar, fazer a votação novamente, mas para fazer a chamada individualizada, vereador por vereador, para ele declarar sim ou não, só para a gente registrar até no controle aqui. Sugestão, né? Bacana. Cada um nominalmente fala sim ou não. Nome completo, vereador fulano de tal, sim. Vereador fulano de tal, isso. Não. Só para registrar cumprindo também, a fileira. tá? Começa dali, pode ser? Eu estou sugerindo isso porque eu não sou Pode presidente. começar a votação, inclusive. Aqui a votação, sim ou não? Aqui pela mesa, se quiser. Isso, começa pela mesa. Vai da esquerda à direita. E estende para os vereadores. Estende aos demais mas vereadores. Vamos, só solicitaria que mantivesse a votação, tá? Que foi, encerrada a deliberação, aí há a possibilidade dos vereadores justificarem os respectivos votos. Para justificar, presidente, aí 1 minuto, no caso aqui, que o presidente abriu 1 minuto, regimentalmente a gente tem outro prazo. 1 minuto para justificar. Ele justificar, eu votei não por conta de... Entenderam o raciocínio? Então, discussão, encerrada a discussão, encaminhamento. Votação, encerrada a votação, justificativa. Certo? Bom, em votação, a emenda 15, chamada.
Votação. Nome completo, vereadora tal, é nome e voto sim ou não. Vereadora Juliana, e eu voto favorável. Vereador Ramon e voto contra. Ah, não, favorável. Como o senhor muda o voto nessa posição, vereador? Vereador Orlando Vinícius, contrário. Vereador José Augusto, a favor. Pela família, pelos amigos e pelo Brasil, voto a favor. Vereador Vitor Jorge. Vereador Caio De Luca, voto contrário. Vereador Rafael, eu voto a favor. Vereador Vitor Oliveira, voto favorável. Vereador Luiz Inácio, voto contrário. Vereador Thiago Camargo, voto contrário. Pela mobilidade, contra a criminalidade. Ciclista. Vereador Matheus Augusto, voto favorável. Vereadora Júlia, eu voto ao contrário. Vereadora Caroline, voto contrário. Lula livre. Posso pedir a palavra? Vossa Excelência? Posso pedir a palavra, Vossa Excelência? Só um minutinho, deixa só eles terminarem a votação, daí você tem 1 minuto. Peço que siga com a votação. Indeferido. Questão de ordem, questão de ordem. Vereador Rodrigo Maia, voto contrário. Vereadora Natália, voto contrário. Vereador Gabriel, voto favorável. A emenda foi negada. Pelo número de votação, a emenda foi negada. Solicito recontagem dos votos, presidente. Indeferida a solicitação. Agora vamos receber o parecer da relatora das emendas englobadas da 24 a 33. A palavra é sua, relatora. Obrigada. Bom, as emendas que votaremos englobadas de 24 a 33 pretendem modificar no plano diretor os aspectos de ocupação planejadas das regiões de reabastecimento do aquífero Guarani, assim como torná-las zonas de proteção máxima, vetando qualquer autorização de uso e ocupação do solo em tais áreas que o tangem. Devemos pensar, primeiramente, nas condições de uso do entorno do aquífero. É nossa responsabilidade conservá-lo e cuidar para que as áreas que o tangem não sejam contaminadas e preservá-lo para as futuras gerações também. De microfone aqui. Pronto. Contudo, devemos pensar que é uma utopia a tentativa de isolamento das áreas,
transformando-as em um santuário. Já não devemos esquecer que algumas regiões já estão ocupadas. Precisamos aprender a direcionar o presente e o futuro crescimento da cidade de Ribeirão Preto para um crescimento sustentável e entendermos que esse pensamento para a conservação do aquífero e não seu total isolamento, que será apenas paliativo. Não vamos conseguir impedir a longo prazo que as áreas que são tão extensas não sejam ocupadas e invadidas. E são essas ocupações, com a falta de estrutura, que torna a região do aquífero contaminada. Então, a falta de saneamento básico, entre outras coisas. Então, tendo isso em vista, o meu parecer é desfavorável para a emenda. Gostaria de abrir agora para algum vereador que queira dar a palavra. Por favor, presidente. Você vai? Por favor, 3 minutos. Bom, novamente agradecendo a bancada, todos os presentes. O parecer da relatora acaba sendo um tanto contraproducente, porque apesar de, por muitas vezes, afirmar que se preocupa com a questão ambiental, num estado que acaba de passar por uma crise hídrica, afirma que é necessário fazer modelos de ocupação sustentável. Apesar disso, de fato, ser possível, as necessidades especiais de uma ocupação sustentável levam a uma série de questões técnicas de encarecimento da ocupação que possam a tornar inviável. Muitas vezes nós temos outras áreas passíveis de ocupação que não afetem tanto a questão do aquífero Guarani, que possam vir a ser, enfim, colocadas à disposição para empreendimentos imobiliários e expansão urbana em geral. As ocupações presentes naquele local, ilegais, acabam por poluir o aquífero justamente por não terem o respaldo do governo com toda essa estrutura necessária, incluindo o saneamento básico. A questão do saneamento não é só latente naquela região em específico, mas em diversos pontos da cidade. Apesar daquilo, lógico, ser uma preocupação maior por conta da porosidade daquele relevo em especial, outras regiões da cidade também carecem de estrutura adequada para o saneamento básico. Levando em consideração todos esses fatores, é necessário sim buscar zonas de preservação contínua e permanente, principalmente em regiões tão sensíveis ambientalmente como a do aquífero. Se nós queremos que o estado de São Paulo permaneça com o abastecimento de água estrategicamente bem colocado, nós precisamos separar regiões que realmente possam receber expansão imobiliária daquelas que são extremamente sensíveis ambientalmente. Por isso, em relação à permanência daquela região como a zona de preservação ambiental, meu voto é favorável. Obrigado, mesa. Gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de ir à tribuna. Por favor, vereador Matheus. 3 minutos. Presidente, eu tenho uma questão. Indeferida a sua solicitação. Vamos aguardar ele dar o parecer dele, eu abro depois para você. Muito obrigado, presidência. Gostaria de dar meu parecer favorável também à emenda. Reitero as palavras do vereador Luiz Inácio, porque acho que é um tanto complicado você expandir para a Zona Leste. Foi dito aqui sobre a existência já de ocupações irregulares na área.
E, assim, se a prefeitura não consegue nem fiscalizar propriamente a região, quanto mais fiscalizar, ainda mais com todos os problemas que a gente conhece que o DAERP tem, conseguir fiscalizar um plano de urbanização para a região, né? Essa água não será mais límpida assim se a região for ocupada, né? Isso é um chá, Vossa Excelência? É um chá. Não, não é um chá, é uma garrafinha de água adaptada. Eu, por último, gostaria de fazer uma pergunta ao vereador Luiz Inácio. Você conhece quem é o dono do triplex no Guarujá, vereador Luiz Inácio? Obrigado. Só um minuto. Obrigado, vereador Matheus. Gostaria de abrir para a mesa para dar o parecer. Presidente, eu tenho uma questão. Eu também tenho uma, presidente. Eu também. Por favor. É muito fácil você ser favorável a todas essas questões aí, de não utilização adequada e proibição de construção em cima do aquífero Guarani, quando você não toma conta da reestruturação do DAERP. Poxa vida, Ribeirão Preto está vivendo uma catástrofe com a situação que o DAERP se encontra. É muito fácil você proibir e não fazer os reparos necessários nessa instituição, nessa autarquia. Por favor, pelo amor de Deus. Então, eu gostaria de já adiantar meu voto, eu sou contra a relatoria. O senhor vereador propôs que a gente não se importa com o DAERP, então. É isso que eu entendi, vereador? Não, eu não propus nada, é o que parece. Presidente, gostaria da palavra? Depois do vereador Vitor Oliveira. A pauta que nós estamos discutindo aqui hoje é sobre debater o plano diretor para que este possa ser atualizado, tendo em vista que a última revisão deste foi feita no ano de 2003. Portanto, aqui o assunto é plano diretor, não manifestações políticas, né? Então, eu gostaria de deixar meu repúdio aqui, senhor presidente, a esta série de manifestações políticas que vinham ocorrendo neste plenário, porque eu entendo que o momento não é esse, que a nossa questão aqui é discutir o plano diretor, não fazer militância partidária política. Obrigado. Bom, eu gostaria de dar o parecer aqui da mesa, que o voto é favorável e a emenda está em votação. Chamada. Gostaria da palavra, senhor, só para responder o nosso vereador Vitor Jorge. Depois eu vou abrir 1 minuto para discussão. Aí obrigado. Você dá a palavra. Em votação das emendas da 24 a 33 englobada, aqueles que são a favor levantem a mão e aqueles que não são contra, nada, não precisa levantar. Emenda rejeitada. Bom, gostaria de dar a palavra ao vereador Tiago. Presidente, após essa recontagem, por que foi rejeitada? Quais foram os votos? Foram 9 votos a favor. Precisa ser 2/3. Tem que ser 11 pessoas. Obrigado. Só complementando a resposta aqui para o nosso vereador Vitor Jorge, gostaria de agradecer pelos complementos, pelas palavras. No entanto, nós não defendemos simplesmente o DAERP, né? A gente entende que 60% da
captação das águas do aquífero Guarani, que 100% abastece o município de Ribeirão Preto, 60% dessas águas são desperdiçadas. No entanto, a pauta dessa emenda justamente é a uso e ocupação do solo em cima deste reservatório. E eu entendo a relatora que é muito utópico a gente querer defender, a gente querer preservar todo esse espaço. Mas é mais utópico ainda a gente querer promover uma ocupação organizada desse solo, justamente porque a gente já vê muita ocupação informal e nos bairros ao redor, vereador, e pelos resíduos sólidos que são ali despejados. Então, é mais utópico ainda pensar de forma contrária. Peço direito de resposta, presidente. Indeferido. Por uma questão de tempo, nós vamos passar agora para a relatora a emenda número 40. Presidente Ramon, gostaria de fazer um adendo. Indeferido. Relatora, por favor. O que eu queria falar, né? Bom, vou dar meu parecer sobre a emenda 40, que é uma emenda aditiva, tá? A emenda, ela acrescenta no artigo 53 e no inciso 15, onde prevê a área para a nova localização do aeroporto, externamente ao anel viário, visando menor interferência na área urbana. Ela levanta uma questão importante, que é a antecipação de necessidades que uma futura construção de um aeroporto trarão. Cito como exemplo estudos sobre meio ambiente. Para uma construção desse porte tem essa necessidade, visto que uma grande área deverá ser utilizada. Assim também, como uma cidade do porte de Ribeirão Preto, com grandes eventos recorrentes relacionados ao agronegócio, necessita de um aeroporto que suporte a demanda. E também levando em consideração que é a maior cidade da região. Colocando todos esses aspectos e considerando todos eles, o meu parecer, a emenda é favorável. Bom, o parecer da mesa é 2 contras e 1 favorável. A emenda vai ser arquivada. Eu vou abrir a palavra para ter 1 minuto, se alguém quiser dar a palavra, está aberto. Por favor. Por favor, presidente, qual a justificativa do arquivamento do projeto, por favor, em relação à constitucionalidade e legalidade? Bom, o motivo é que, tecnicamente, está inconstitucional essa emenda, então, esse é o meu parecer. Falácia, presidente. Conflito de interesse. Quem está te pagando, senhor presidente? Ninguém está pagando, vereador. Se comporte aqui nessa casa. Peço ordem. Cidade. Aqui não é momento nem lugar para o senhor fazer tal insinuação aqui para o nosso presidente. E se for fazer insinuação, que prove isso, né? Eu sugiro que seja cortado o microfone do Thiago. Eu só peço uma justificativa legal para que esse projeto seja de fato arquivado, senhor presidente. Questão de ordem, não tem que justificar nada. Já foi dada a justificativa. Por favor, o vereador Orlando, gostaria que você desse o seu parecer. O meu parecer é desfavorável, porque essa construção seria completamente mal organizada. É um local com ocupações ilegais e que só trariam malefícios para a população e para a cidade de Ribeirão Preto. Então, na época da prefeita Darcy Vera, a pior prefeita da história de Ribeirão Preto, essa cidade virou uma bagunça. Estamos aqui para consertar essa cidade. Então, o meu parecer é desfavorável. Mais alguém gostaria de dar o seu... Por favor. Concedido.
Bom, apesar da recusa da mesa, eu gostaria de falar os pontos positivos desse projeto. Não há nenhum problema claro em relação à constitucionalidade, inclusive eu considerei encaminhar novamente o CCJ, uma reavaliação, e por motivos técnicos, Ribeirão Preto parece querer criar um novo Campo de Marte, uma nova Congonhas, um aeroporto encravado em meio à cidade, com uma série de riscos ao uso civil, incluindo a população que habita nas proximidades. Além, lógico, claro, da óbvia poluição sonora que o aeroporto traz. Além disso, o próprio relatório do Departamento Aeroviário de São Paulo demonstra que existe uma demanda latente não só de Ribeirão Preto, mas também de cidades próximas, até como São José do Rio Preto, para um aeroporto de porte internacional. Então, uma obra como essa, financiada pelo governo do Estado, não é só possível, como viável para a região, auxiliando assim no desenvolvimento de novos eventos recorrentes, muitos voltados para o negócio, mas também por questões culturais e cíveis da cidade. Então, caso esse projeto venha voltar ao plenário, já aviso que o meu parecer é favorável. Obrigado, vereador. Mais alguém quer falar? Não? Por favor, vereadora Natália. 1 minuto. Então, eu gostaria de me direcionar e disse sobre ocupações ilegais, mas tem que segurar. Exterior ao anel viário. Então, seria alguma área verde que não trouxesse nenhum tipo de, como fala, nenhum tipo de risco à natureza. Então, não seria em lugar nenhum onde tem ocupação ilegal e nem risco de desmatamento também. Então, por que você seria desfavorável? Eu seria desfavorável porque aprovar essa emenda, além de você ter essas construções, você atrairiam ocupações ilegais. Nós vimos que as ocupações ilegais é um dos maiores problemas da cidade de Ribeirão Preto. Vá perto da Andina, da Coca-Cola, você vai ver um bairro inteiro de ocupações ilegais. Vá andar ali no aeroporto, você vai ter um mar de ocupações ilegais. Então, qualquer empreendimento desse tamanho atrairia, sim, empregos, atrairia comércio, mas sim, atrairia ocupações ilegais, porque tem muita área, muita terra desocupadas, sem proteção alguma, e também isso nós sabemos, vossas excelências sabem, o que isso atrai. Atrai a pobreza, atrai a criminalidade. Então, se não for algo organizado e bem estruturado, precisamos de um projeto muito melhor do que esse apresentado. Por isso, eu sou desfavorável. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. 1 minuto, por favor. Primeiro, a vereadora Juliana. Precisamos levar em consideração que a construção do aeroporto fora do anel viário, ela não vai trazer ocupações se não tiver uma boa estrutura da cidade. A partir do momento que nós criamos um plano diretor, na verdade, nós revisamos o plano diretor já existente, para que não tenha mais problemas com habitações, problemas de saneamento básico. Então, a construção de um aeroporto desse porte, além de trazer emprego, também vai vir respaldado por uma infraestrutura melhor para a população que vai vir ou que está aqui para trabalhar, para desenvolver os negócios deles aqui. Por favor, vereador Thiago. Peço o encerramento da sessão, presidente. 1 minuto. Indeferido o seu requerimento. Por favor, vereador Thiago, 1 minuto. Eu só queria complementar aqui a nossa vereadora Natália, com relação ao senhor vereador Orlando Vinícius. O senhor representa o povo ou não? Porque o povo quer saúde pública e os ruídos são aí um problema grave para a saúde pública daqueles que vivem ao entorno, sejam eles residentes informais ou não. Ele foi eleito democraticamente, claro que ele representa o povo. Por favor, próxima palavra. Então, representando o povo,
eu voto favorável a esse projeto e que peço recurso para que volte a CCJ, por favor. Muito obrigado. Peço a palavra. Por favor, vereador Orlando, é aberta a palavra a você. E 1 minuto. Sim, vereador Vossa Excelência Tiago Camargo, eu represento o povo. Eu represento o povo que está cansado de sofrer com assaltos, com a criminalidade, com mães chorando que o filho está perdido nas drogas. Eu choro por essa mãe. Vários dias pessoas vieram ao meu gabinete com os meus assessores reclamarem do que a criminalidade. Não tem nada pior do que uma mãe que tem um filho nas drogas. E eu quero combater isso. O que o aeroporto tem a ver com isso, vereador? Porque a ocupação ilegal traz a criminalidade e isso traz o tráfico de drogas. Vereador, tempo esgotado. E eu defendo essa população de bem. Vereador, tempo esgotado. Eu peço a palavra aqui. Palavra indeferida. Indeferido, eu declaro encerrado essa sessão. Obrigado a todos. Vice-presidente. Ele encerrou a sessão. Encerrado.